Boa tarde, pessoal. Pessoal, o vídeo de hoje é como soldar a flange no ar da F4000. Lembra que eu terminei agora há pouco essas duas flanges. Eu já alinhei a parte de baixo, aqui ó. Como que eu alinhei, já tem uma aqui ó, já está toda ponteada. Aqui vai ser mais duas, pessoal, que eu vou fazer. Aproveitei aqui, tem mais duas chapas. Então eu aproveito. Quem não tem um torno, uma placa de ferro aí, um suporte, você pode pegar uma das placas, você pode pegar uma placa dessa aqui e colocar em cima do aro. Você coloca aqui em cima, vai ficar 100% alinhada para você fazer o alinhamento, para você estar fazendo o alinhamento dessa placa, dessa flange. Então, você pega o aro aqui, joga aqui em cima. Lembrando, pessoal, se você tem uma flange dessa aí, vai fazer uma flange dessa e não sabe como vai fazer o alinhamento, então, pessoal, você vai pegar o material igual esse aqui, um pedaço da placa de ferro, e vai medir o diâmetro aqui da parede dessa placa aqui do aro. Lembrando que aqui é o aro da F4000, aro 16, que pega o pneu 16.750, aro 16. Então, você vai fazer a flange de mesma espessura que ele. Se for mais fino, tipo, essa aqui é mais fino. Como é que eu vou fazer para alinhar, pessoal? Você tem que alinhar por essa parte de dentro. Você vai alinhar ele por essa parte de dentro, que vai ficar ali no... Vai ficar nesse espelho aqui, ó, no tambor do freio. Então, ele vai ficar 100% assim, ó, colado, ó, a flange. Então, você tem que deixar ele alinhado, esse aro aqui, com o tambor, deixar alinhado para ele receber aqui em cima do tambor. Então, se ela for mais fina, você vai colocar um calço na parte de dentro para ele ficar no diâmetro. E se ela for do mesmo diâmetro, não precisa. Simplesmente você vai colocar uma placa dessa embaixo, aqui ó, igual essa daí, não precisa, porque já é do mesmo diâmetro. Então, o que você vai fazer? Colocou ela em cima, você pega o esquadro aqui, pessoal. O tamanho, se você tiver um desse tamanho aí, que ele não vai ser compatível com o tamanho, você pega ele e vai testando assim, ó, na lateral, ó. E aqui eu dei vários pontos. Por que tem que dar os pontos? Você só pegar aqui, já vai soldando, pessoal. Não dá certo. Ele vai repuxar. Então, ponteou ela todinha, aí vem pro outro lado. Lembrando que esse aqui já tá ponteado por dentro, pessoal, e ponteado por fora. E aqui eu tirei uma fatia, como chama o bisel, para poder a solda penetrar. Então, esse aqui tem que dar aqui tem para vocês verem como é que, ó. Encosta mais aqui pro pessoal ver aqui, ó. Essa parte aqui, pessoal, aqui, ó, foi tirada uma fatia tanto no aro como na flange, para poder a solda penetrar mais. Então, esse lado aqui, ele todo, ó, passou aqui o esquadro aqui em cima. Você passa o esquadro, ele fica todo reto, porque a flange saiu com a mesma parede aqui do aro, ou seja, do aro da F4000. Então, próximo passo agora, qual é? Eu venho aqui, ó, mostrar aqui a vocês como é que eu fiz aqui, ó. Ele tá todo no ponto aí, vai chamar um pouquinho aí que eu vou dar uns pontos. Então, eu procuro também pontear. Ele foi feito uns pontos, aqui eu tô vendo onde ele foi feito. Então, ele foi ponteado um lado aqui, um ponto nesse lado, nesse outro. Então, eu vou dar um ponto do outro lado, se ele ficou aqui, eu vou dar um ponto no meio, aonde já foi dado, para travar. Tô fazendo aqui, ó. Tá aqui no meio que ele... Essa máquina é muito boa, mas tem que ter uma peça bem lixada, pessoal, para ela não isolar. Então, vamos lá. Vou dar um travamento aqui. Então você vem travando, pessoal, em cantos diferentes, para ela ficar toda travada. Beleza? Então, a partir do momento que ela está toda travada, aí sim, pessoal, aqui ela merece mais um ponto. A partir do momento que ela ficou toda travadinha, o que você vai fazer? Agora sim, vai fazer uma solda padrão, ou seja, vai fazer aquela velha escama de peixe. Vai fazer uma solda boa, uma solda penetrante. A máquina está regulada em 135. Esse arame aqui é 1.0, lembrando que a máquina é com gás. Então, eu vou fazer essa solda aqui, pessoal,
tenta fazer ela a melhor solda possível, que é uma solda que vai ficar à mostra. Eu não lixo ela, eu deixo a solda mostrando. Eu faço só um acabamento com flap. Já a parte de trás não. Ela precisa ser lixada. Ela precisa ser lixada aqui dentro, porque o tambor vai ficar no meio. Então você faz uma solda penetrante, para depois você vai lixar, fazer o acabamento para o tambor encostar aí. Já essa de fora não. Você vai fazer uma solda mais reforçada, tentar fazer uma solda mais bonita, que essa solda é a que vai ficar exposta. Que é para depois os profissionais da área aí não ficar queimando os irmãos da profissão. Que às vezes o cara faz uma solda ruim. Não é a solda ruim, não é a solda de qualidade, pessoal, que às vezes não tem uma máquina boa, tá ventando, se for o caso dessa MIG, não é boa se tiver no canto onde estiver soldando. Mas o importante é funcionar. Às vezes o cara reclama da solda que um cara fez, mas muitas vezes, pessoal, o cara não tem um eletrodo bom, não tem uma máquina de solda boa, a temperatura ambiente do eletrodo também não estava tão boa, então só dá para fazer isso tudo se tiver, o eletrodo estiver aquecido, tiver uma máquina de solda boa, se tiver gás. Então é isso aí, a flange aqui está finalizada. Próximo passo agora eu vou fazer o cordão de solda. Em seguida vou esperar chegar os pneus com as camas, vou botar tudo novo aqui, pneu, cama nova. E é isso aí, beleza? Qualquer dúvida aí, próximo passo agora eu vou cortar o diferencial. Primeiro eu vou montar aqui os pneus e colocar aí. Em seguida, para eu ter a largura do tratorzinho. Vai perguntar, Flávio, que largura vai ser esse tratorzinho? Pessoal, o tratorzinho vai ser só 1,25 m de largura. Ou seja, vai ser essa largura aí, ó. Para mim saber essa largura aí, pessoal, eu tenho que colocar os aros ali. Em seguida, eu fazer a divisória para ver com quantos centímetros vai pegar. Beleza?